Tema de hoje, ciente e consciente. Segundo pesquisas que eu fiz, existe uma diferença interessante em estar ciente de alguma coisa e estar consciente desta coisa. Segundo o dicionário, ciente é aquela pessoa que possui ciência, aquela pessoa que ela tem conhecimento, é aquela pessoa que ela sabe, tem um conhecimento profundo sobre um determinado assunto, uma pessoa que possui sapiência, ela é uma pessoa informada ou sabedora, segundo o dicionário. E muita gente sabe o que deve fazer e acaba não fazendo. Ele está ciente que ele precisa fazer aquilo. Por exemplo, como vimos há pouco, a gente está no templo, é um salão adaptado para cultos, mas ainda assim, neste salão adaptado para cultos, Deus está presente. Então, nesse momento que Deus está presente, a gente deveria valorizar esse momento, a gente deveria se portar até de um jeito diferente do que muitos de nós nos portamos, porque Deus está presente. Enfim, como diz a própria Bíblia, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, o servo de Deus, Tiago, escreveu: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E é interessante que a outra palavra, consciente, consciência, segundo o dicionário, é quem sabe o que faz, que é capaz de entender, de raciocinar, de interpretar, que é capaz de desenvolver as coisas ou alguma coisa com consciência, com zelo e com cuidado. Então é interessante, parece a mesma palavra, mas a gente vive num tempo em que as pessoas estão cientes do que elas devem fazer, mas elas não têm consciência de que devem pôr em prática o que elas sabem que devem fazer. Essa é a tona da igreja do século 21. E para a gente entender o que é consciência, Salomão deu uma dica, Provérbios capítulo 4, versículo 25, ele escreveu o seguinte: pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Ou seja, se você quiser evoluir como pessoa, você tem que aprender a ter mais consciência daquilo que você tem aprendido, vivido e praticar. Como eu disse, a gente só sabe que deve fazer, mas não faz. A igreja do século 21 no Brasil, ela está assim estagnada, não vou generalizar, existem igrejas que trabalham, que se esforçam, mas existe muita gente dentro das igrejas hoje sentadas esperando as coisas acontecerem. Igreja, ela precisa estar desperta, a igreja precisa estar ligada ao Senhor. Nós vimos aqui semana passada sobre essa questão de inconsciente, que muita gente, infelizmente, tem as coisas lá dentro, guardado no seu subconsciente, e essas coisas sempre vêm à tona. Por mais que ela ouça uma palavra, por mais que ela leia um texto, infelizmente o subconsciente é o que domina a pessoa. E está provado por psicólogos que 95% do que a pessoa faz durante o dia, ela se revela porque isso está no seu subconsciente. O comportamento das pessoas, elas estão guardadas no subconsciente. Por isso que a Bíblia, quando a gente lê e começa a colocá-la dentro de nós, ela traz algo de novo, ou pelo menos deveria trazer. Aquela questão de matar a velha natureza. O homem, ele mata a velha natureza no batismo, ele nasce para uma vida espiritual. Nessa vida espiritual, ele tem que desenvolver, ele tem que crescer. E ele só vai desenvolver e crescer quando ele for consciente. Porque tem gente hoje que é ciente, assim, ó, eu sei que a Bíblia ensina que eu não devo cometer esse pecado ou aquele pecado, mas ele continua pecando. Tem gente que sabe, não pela Bíblia, mas pela medicina, que bebida, cigarro, droga destrói a vida. Mas ele continua indo à igreja e praticando essas coisas. Ele é ciente que a medicina diz que, e está provado que isso acontece, mas ele não tem consciência, a palavra ainda não está na cabeça dele. Eu sei que isso é errado, mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que eu posso fazer, não tem nada a ver. E é interessante que o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto e Romanos, na igreja de Corinto e Romanos, Paulo trabalhou muito, pelos textos, pela escrita, ele trabalhou muito essa questão de consciência, com relação à idolatria,
Que muita gente acha que idolatria é você ter um ídolo na tua casa. E na verdade ter um ídolo é uma questão de idolatria. Mas tem gente que o time de futebol dele é a idolatria dele, a televisão dele é a idolatria dele, o carro dele, o trabalho dele, ele idolatra isso. Paulo trabalhou bastante essa questão para que as pessoas realmente não se deixassem prejudicar de estar ciente, mas nunca consciente, sabedor de que tem que fazer e faz. Ele trabalhou bastante isso. E um destes textos interessantes, eu gostaria de ler com os irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler juntos lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. 1 Coríntios capítulo 10, se tudo der certo aqui no meu script, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo aconselhou a igreja de Corinto dizendo o seguinte: irmãos, eu não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2, em Moisés, toda aquela turma, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Versículo 3, todos comeram do mesmo alimento espiritual. 4, e beberam da mesma bebida espiritual. Como assim? Ele explica. Eles bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Versículo 5, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Versículo 6, estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Por exemplo, o que eles fizeram? 7. Paulo diz, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Interessante que ele fala de idolatria, a gente remete na cabeça aquela questão do bezerro de ouro. Aquilo ali foi uma questão principal, mas no pano de fundo, eles estavam idolatrando as festas, as orgias que eles praticavam, ou alguns deles praticavam. E eles voltam para praticar aquilo. Diz o texto aqui, versículo 8, Paulo continua dizendo, qual outra coisa que eles fizeram? Não pratiquem imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. 9, não devemos pôr o Senhor à prova. Guarde essa versão que eu vou te falar daqui a pouco. Como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. 10, e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. 11, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Versículo 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 13, Paulo disse, não sobreveio a vocês tentação para que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Só até aí. O que Paulo está falando aqui, gente? Você precisa começar a ter consciência, porque o povo da época era ciente. Eles tinham ciência de que Deus estava com eles, se manifestava numa forma de nuvem durante o dia, de noite numa coluna de fogo. Deus abriu o mar, segundo aqui a gente entende, eles tiveram um tipo de batismo quando passaram por meio do mar.
Eles recebiam, eles comiam do mesmo pão e da mesma água espiritual, aquele pão, o maná que vinha do céu, a água que Moisés tocou na rocha. A rocha, a Bíblia sempre determina ou declara ou define como Jesus. Jesus é a rocha. Eles tinham tudo isso, eles tinham ciência de que Deus tinha tirado eles lá do Egito, eles não eram mais escravos. Mas dentro da mente deles, no seu subconsciente, eles se sentiam como escravos. Eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Eles não tinham consciência de que eles deviam mudar a atitude deles. Só alguns. Então, por isso, durante a caminhada deles pelo deserto, muitos deles morreram. Muitos deles sucumbiram. Alguns até chegaram a desistir. Por quê? Porque eles tinham ciência do que devia fazer, mas a sua consciência não os levava a praticar. Porque, como eu disse, existe uma diferença. Ciente, eu estou ciente. Eu sei que eu tenho que fazer algo. Consciente é aquele que sabe e faz. Eles tinham ciência disso. E Paulo está falando, irmãos, eu estou escrevendo para vocês aí da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma cidade portuária, a cidade de Corinto, melhor dizendo, era num local assim portuário, e havia muita prostituição. As pessoas que iam se convertendo à igreja, elas tinham que mudar de vida. Os velhos hábitos, eles tinham que ser deixados de lado. Então Paulo, ele escreve para a igreja e diz o seguinte: gente, vocês têm exemplos. Lembra do povo que saiu do Egito? O povo que saiu do Egito, eles tinham ciência, eles sabiam o que tinham que fazer, mas eles não faziam. Eles viviam nas farras, eles viviam na imoralidade, eles viviam, como diz o texto aqui, se queixando. Eles viviam colocando Deus à prova e, por conta disso, muitos deles morreram. Eu falei para você não se esquecer do versículo 9, não devemos pôr o Senhor à prova. Semana que passou eu estive em Jundiaí, segunda de noite, com o pastor Valdemir, a sua esposa Francis. Fui com a minha esposa lá, fomos visitá-los, fazia um tempo que não íamos. E no papo que tivemos, eles estavam falando de um camarada lá de Várzea Paulista. Se eu não me engano, ele é vereador lá na cidade. Não é cristão, várias vezes foi convidado para ir para a igreja. A mulher cristã, mulher de oração, que busca o Senhor, ele não. Ele vivia dizendo o seguinte: eu só vou acreditar em Deus no dia que eu ver algo assim muito sobrenatural. Só nesse dia que eu vou acreditar em Deus. Porque para mim, negócio de Deus aí é tudo papo furado. Não sabe-se por quê. O camarada um belo dia entrou na casa dele. Não sei se era briga, se era alguma coisa, treta na cidade. E deu para ele, deu acho que 4 ou 5 tiros nele, assim, a queima-roupa. Pegou no fígado, no rim. Teve um tiro que diz que ele deu assim, que pegou na perna. E segundo o médico falou o seguinte: esse tiro ia pegar na veia aqui principal e o cara ia morrer. Mas ele não sabe como, a bala entrou, passou pela veia do lado e saiu do outro lado. Ficou inconsciente no hospital, entre a vida e a morte. Ele conta agora como testemunho que ele se viu num lugar e ao longe ele viu assim um senhor, tipo oriental, com a mão na cabeça, assim, desesperado, dizendo: do que valeu tanta terra e tanto dinheiro? Do que valeu tanta terra e tanto dinheiro? Diz que ele chorava aos prantos. E ele viu aquela cena, ele disse que ele ficou assim com medo, mas de repente ele ouve assim a mulher do lado dele: meu marido volta, Deus tem misericórdia, Senhor, alcança a vida dele. E aí ele disse que ele voltou assim, viu a esposa, viu a enfermeira, e mandou chamar imediatamente. O pastor falou assim: eu quero aceitar Jesus. Agora eu sei que Deus existe. Precisou, né? Pôs o Senhor à prova. Infelizmente tem muita gente vivendo assim hoje, brincando com Deus. É ciente de que Deus existe, de que Deus é misericordioso. Aí o pessoal fala assim: não, é que aquela época de Moisés era diferente, né? Era olho por olho, dente por dente. Agora não, agora a gente vive na época da graça. Agora pode tudo.
né? Tem até igreja para gay, para lésbica, tem igreja de prosperidade, tem igreja disso, daquilo, tem igreja para tudo hoje. Os caras pintam e bordam, inventam as coisas. Na época da graça pode tudo. Cuidado. Cuidado. É época da graça, não é época da libertinagem ou da desgraça. E hoje a gente está vendo as pessoas que são cientes que elas devem mudar de vida. Mas a palavra parece que não consegue alcançar o consciente nem o subconsciente. Então ela sabe que tem que fazer e não faz. Como a menina falou. Assim, eu acho que eu não vou para a igreja hoje que está frio. Eu acho que... eu vou domingo que vem. Eu acho que... Para que também na igreja sempre? Por que você vai para a igreja? Porque o pastor inventou um culto de domingo. Não foi o pastor. Quem inventou a igreja foi Jesus. E a gente se reúne no domingo, porque domingo é o primeiro dia da semana. Lembra aquele negócio de primícias? Primeiro dia da semana, domingo, a gente aqui no Ocidente tem esse costume, porque lá no Oriente, domingo é um dia qualquer para eles lá. Agora aqui é um dia especial, então vou dedicar ao Senhor o meu domingo. Mas infelizmente a gente tem ciência disso, mas a gente acaba não fazendo, muitos de nós. Por isso que em Provérbios, capítulo 14, versículo 16, Salomão escreveu o seguinte: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo é arrogante e dá-se por seguro. Tipo assim, não, eu estou com Deus. Eu já falei aqui, tem um irmãozinho que vem de vez em quando aqui na nossa igreja, que a preocupação dele é a seguinte: eu preciso dar o dízimo, eu preciso dar o dízimo. Às vezes ele liga assim, faz um tempinho, mas ele liga e fala: pastor, depositei o dízimo. Aí eu falei para ele: irmão, você está querendo comprar Deus com o teu dízimo? Deus não está preocupado com o teu dízimo, Deus está preocupado com a tua vida. Você precisa vir na igreja, você precisa cultuar o Senhor. Aí um belo dia: tá bom, pastor, tá bom, eu sei, eu vou. Aí passou um tempo, ele me liga: pastor, estou no hospital internado, problema terrível. O senhor pode vir aqui? Fui lá, orei por ele. Fui até com um amigo de uma outra igreja. Oramos, saímos de lá, uma semana depois ele saiu. Agora eu vou ficar firme, agora eu vou pegar firme. Até melhorar. Melhorou um pouquinho, voltou para a cervejinha e tal. De vez em quando você vê umas fotos dele, a turma fala: viu fulano? Fala: olha, eu não vi nem quero ver. Eu ensino a palavra, agora o cara faz o que ele quer. Ciente ele está. Amém? Provérbios capítulo 25, versículo 28, também diz: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, a pessoa que ela está ciente, mas ela continua no erro. Eu posso te citar alguns exemplos bíblicos. Por exemplo, Esaú. Esaú, ele sabia que aquele direito que ele tinha de primogenitura, naquela época, como hoje, é que hoje os pais não têm mais o hábito de abençoar, de orar pelos filhos, aqui no Ocidente, né? Porque lá no Oriente ainda, os judeus ainda abençoam os filhos, oram por eles, né? Estão sempre ali ensinando os caminhos do Senhor. Aqui não, aqui nasce o filho, o cara fala: graças a Deus, vou botar o time do futebol agora, o uniforme nele, agora ele vai ser fulano, vai ser beltrano, vai torcer para o meu time, quando crescer, tal. Ele não ensina as coisas da Bíblia. Mas, naquela época, essa questão do pai abençoar era muito importante. Só que Esaú, ele tinha ciência disso, mas ele não tinha consciência. Num belo dia, ele chega com fome e ele fala para Jacó: Jacó, o que tem para comer? Nossa, está cheiroso essa comida aí, hein? Dá aí um prato para mim. Ele falou: vamos fazer um trato aqui. Jacó, aquele cara, né, picaretão, tal, irmão, chega e fala: vamos fazer uma troca. Você me dá o direito de primogenitura, tá? E eu te dou um prato de lentilha. Ele, ciente de que aquilo era importante, ele fala: do que serve para mim hoje? Nada. O que serve é comida, eu quero comer agora. E ele, você sabe, quem lê a Bíblia sabe da história, ele comeu, se alegrou, satisfez a sua fome. Lá na frente, Jacó usurpou o direito que ele tinha e tomou o direito que ele tinha de primogênito. A bênção de Isaac veio sobre Jacó. Ele ficou bravo, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, a Bíblia diz que ele tentou matar o próprio irmão, porque ele tinha perdido aquele direito. Ou seja, ele era ciente daquele direito,
Só que um belo dia a sua consciência não estava tão ligada a Deus e para ele pouco importava. Importava ele viver a vida ali. Como muitos hoje que têm consciência que Jesus está para voltar e ele vai voltar para buscar a sua igreja lavada e remida no seu sangue, tá? Que eu quero deixar isso claro, ele vai voltar. A qualquer momento ele pode voltar. Quer dizer, ele vai voltar para buscar a sua igreja e tem gente que está ciente disso, mas ele não tem consciência, ele continua do mesmo jeito. Como diz o texto da palavra, o Deus dele é o ventre. O que ele sente hoje, as vontades que ele tem hoje, ele pratica, ele não está nem aí. Por isso que a gente tem que ter saber essa diferença de ciente e de ser consciente. Um outro exemplo bíblico, Acabe era um rei que tinha ciência de que Deus tinha honrado a vida dele, Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o único Senhor, o único que podia mudar as situações. Ele tinha consciência, Acabe. Ele tinha ciência, desculpe. Mas, por causa da mulher que ele tinha arrumado de um outro lugar, essa mulher veio, essa mulher começou a agir, o diabo agiu pela vida dela de tal forma que Acabe começou a permitir que ela levantasse postes, ídolos e altares para os deuses que ela servia. Aquilo corrompeu boa parte do povo. Ele tinha ciência de que Deus era tudo isso, mas a consciência dele não estava assim. Ele disse, para mim tanto faz, o importante é que eu tenho essa mulher, ela está comigo, e ela mandava nele. E você sabe, quem lê Bíblia, Elias foi lá e pela oração que ele fez, interviu, choveu o fogo do céu, o povo viu, opa, espera um pouquinho, está errado isso aqui, vamos adorar o Deus vivo. Mas precisou alguém que tinha consciência, Elias, para ir lá e falar o seguinte, espera um pouquinho, vocês estão errados, nós temos um Deus, e esse Deus é vivo, esse Deus é poderoso, e a gente não pode ficar brincando com ele. Vocês têm que escolher, ou vocês querem Deus, ou vocês querem esses ídolos. Como se hoje eu pudesse dizer aqui, a gente precisa escolher, ou eu vivo a vida que Jesus me propôs, ou eu continuo nessa, me engana que eu gosto. Porque tem muita gente nessa vida de crente assim, me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, eu vou na igreja, eu canto, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu vou ler, eu faço isso, eu faço aquilo, eu minto, roubo, adultero, prostituo, engano os outros, dou chapéu no outro, falo mal, fofoco, né? Reclamo. Espera um pouquinho. Ou nós temos consciência de quem nós somos, e a gente tem estudado sobre isso esse ano, ou a gente vai ficar nesse me engana que eu gosto. Porque está cheio de crente hoje vivendo por aí nesse me engana que eu gosto. Vai para a igreja, mas ele não quer ter compromisso nenhum com Deus, com a obra, com as pessoas, não está nem aí. E a gente precisa despertar para isso. Jesus tinha avisado para Pedro o seguinte, Pedro, você vai me negar. Ele ficou ciente. E se ele tivesse consciência cristã, ele tinha falado assim, espera um pouquinho, eu tenho que tomar cuidado então, porque Jesus falou que eu vou negá-lo, eu preciso tomar cuidado. Não. Longe disso, eu falei, não, Jesus, eu não vou te negar nunca, que é isso? Estou contigo e não abro. E o texto diz que lá na frente, quando Jesus é preso, que ele está aos cantos seguindo, as pessoas vão reconhecendo, vão falando com ele, e ele diz, não, eu não, você está louco? E diz o texto que ele ouviu o galo cantando. E ele chorou amargamente. Irmão, tem muita gente hoje que está chorando. E o apóstolo Paulo reforça essa questão quando ele escreveu para Timóteo, um dos seus pupilos da época, né? Ele tinha os seus discípulos, Timóteo era um deles, pastor de uma igreja. Ele escreve para Timóteo, acompanha aqui no telão, 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, ele diz o seguinte, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Versículo 2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O que é isso? É aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, mas ele não faz, ele prefere ser enganado. Ele tem ciência, ele tem consciência, mas está tão cauterizada que ele nem pratica mais, ele não vive mais, ele nem acredita mais. E está cheio de gente no século XXI dentro da igreja assim, eu tenho Deus, mas eu não acredito muito que Ele possa mudar a minha vida.
Ah, eu tenho um Deus, mas eu não acredito muito que Ele possa abrir uma porta de emprego em tempos de crise. Ah, eu tenho um Deus, mas eu não acredito que Ele possa curar a minha vida. Ah, eu tenho um Deus, mas eu não acredito que Ele possa tratar o meu relacionamento com a minha mulher, com os meus filhos, com os irmãos. Ah, eu tenho um Deus, mas eu acredito que Ele não pode abençoar o meu trabalho. Quer dizer, tem gente hoje assim que está com a mente, ele tem consciência que tem um Deus poderoso. E o nosso Deus é um Deus poderoso, irmãos. Nosso Deus pode fazer coisas tremendas. Infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. O problema é que a gente está vivendo num tempo que as pessoas dizem, eu estou ciente, mas eu não tenho consciência, a gente precisa despertar para isso. Tem N exemplos na Bíblia. Por exemplo, Salomão de novo, Provérbios 19, 2, ele diz o seguinte, não é bom agir sem refletir. O que se apressa com seus pés, erra o caminho. A gente precisa tomar cuidado, tem muita gente errando o alvo, errando o caminho. A gente tem que continuar firme. Essa semana eu falava com uma pessoa daqui da nossa comunidade, e este irmão ele disse assim, pastor, eu estou assim, desanimado, triste, estou decepcionado e tal, e estou meio assim, e aí? Eu falei para ele, irmão, você está na metade do caminho. Agora não é hora de voltar, agora é hora de você olhar para frente. Se você voltar, a tendência é piorar. Agora é hora de você glorificar a Deus, de você continuar confiando, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Você crê nisso, meu irmão? Pastor, eu creio. Então, meu irmão, olha para Jesus. Olha para Jesus. Não olha para a circunstância. Circunstância vai te desanimar. Olha para Jesus. Não, é que a pessoa, é que o fulano... Olha para Jesus. Jesus nunca vai te decepcionar. Amém, queridos? Amém. Paulo fala sobre isso de consciência, também a igreja de Roma. Romanos capítulo 2, versículo 15. Ele escreveu para os irmãos o seguinte, disso que ele falou no capítulo 1, capítulo 2, dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Cristo Jesus, conforme o declara o meu evangelho. O que Paulo está falando aqui? Gente que mudou a história lá atrás, mudou a história da sua vida, gente que era homem que se tornar mulher, gente que era mulher que se tornar homem, homem com homem, mulher com mulher. A coisa começou a depravar tanto que isso estava afetando a igreja de Roma. Não sei se você sabia, o exército romano foi um dos maiores, um dos mais fortes, invencíveis eram os soldados de Roma. Você pode ver pelos filmes que você assiste na televisão. Roma era um exército, Roma tinha, na verdade, um exército que era invencível. Eles destruíam tudo o que eles estão... Tanto que os judeus da época, eles se submetiam ao exército de Roma. Quem controlava Jerusalém, quem controlava toda aquela região, era Roma. Naquela época, Roma era temida em toda a terra. O exército deles era temido. Sabe o que destruiu o exército de Roma? A história diz isso, pesquisa, você vai ver. Um dos seus grandes lá, César, ele começou com orgias, que passou para outro, e essas orgias com mulheres, com soldados, com tal, aquilo afetou tanto, que Deus pôs a mão e o negócio degringolou. Eles foram derrotados pelas suas próprias atitudes. E tem muito crente hoje que ele diz assim, eu sou forte e tal, mas as suas atitudes não condizem com o que ele diz. E a gente precisa virar isso em nome do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais 6 meses agora. A gente tem mais 6 meses deste ano de 2017 que Deus nos dá para a gente mudar a história da nossa vida, para a gente mudar a história da pessoa que com a gente convive, mudar a história do Brasil, mudar a história da igreja, mudar a história dessa região, do lugar onde você mora. Você pode, você é a bênção de Deus naquele lugar. Vou falar de novo, você pode, você é a bênção de Deus naquele lugar. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você é a bênção de Deus onde você mora. Existe, como eu já falei aqui, explicações, né, de psicólogos para a mente humana. A mente humana ela é
complexa. Ela, quando estudada, descobre-se muitas coisas. Já foi inclusive dito, você já ouviu isso na escola, quem estudou, né, claro, que o homem ele não usa, ou ele usa no máximo 10% de sua capacidade. Os que são muito bons usam 13%, 14%. Quer dizer, a mente humana ela ainda pode crescer, expandir, desde que você estude, leia, desde que você busque, desde que você desenvolva. A vida espiritual, a mente espiritual é da mesma forma. Deus nos deu uma nova vida, e nessa nova vida Ele nos deu uma consciência. Deus fala na consciência. Preste atenção, meu irmão, Deus fala na consciência. Aquela voz que você ouve assim, quando você está querendo pecar, que fala no teu coração assim, ei, você não é mais disso. E você ouve e volta, você é consciente. Se você ouve e faz, você só é ciente. Deus fala na consciência. Deus nos deu uma consciência espiritual. E essa consciência espiritual a gente precisa desenvolver. Como é que a gente desenvolve essa vida espiritual, visão espiritual, ouvidos espirituais? O que a gente faz para desenvolver? Lendo Bíblia, orando e buscando a Deus, jejuando, mantendo um relacionamento com Deus próximo. Mas nós não fazemos isso. A gente lê televisão, a gente lê rádio, a gente lê internet, a gente ouve o que o mercado diz. Está em crise, o mundo está acabando, o mundo está aí. Espera um pouquinho, mas Deus continua ainda no controle de tudo. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Então eu vou me queixar? Não, eu vou continuar crendo nele. Vou fazer minha parte, consciente. Mas eu vou continuar crendo nele, porque ele é o Deus da minha vida. Uma das dicas maravilhosas que Salomão escreveu está em Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Veja que ele escreveu, ele disse: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? No 40 ele aconselha o seguinte: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Desculpa, eu falei Salomão e na verdade aqui é Jeremias, tá? Perdão. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Ele diz: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O que a gente tem que fazer quando vem à igreja? Chegar aqui e ficar... enquanto for jogo, irmão, vai Corinthians, vai Palmeiras, vai Santos, e aí irmão, não. E a gente tem que fazer, tem que chegar aqui, cabeça baixa, cumprimentar o irmão, dar um abraço, tudo bem meu irmão? Deus está aqui, né? Vamos adorar Ele hoje de todo o coração, vamos dar o melhor para Ele, vamos bater palma mesmo com poder, vamos orar para que a unção de Deus venha sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Igreja, eu creio que é isso. E quando a gente começar a viver isso, pode ter certeza que Deus vai começar a agir muito mais. A questão que eu quero te levantar nesta manhã, para a gente participar da ceia, é que a gente tem ciência de muita coisa, mas não tem consciência. Numa outra escrita do apóstolo Paulo a Timóteo, você que gosta de anotar aí, anote. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. Ele diz o seguinte: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Para quê? Para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo fala para Timóteo o seguinte: você está nesse caminho, continua nesse caminho. Guarda na tua consciência aquilo que você já aprendeu. Lembra das profecias que vieram sobre a tua vida? Deus está contigo. Deus vai levantar através de você um povo. Deus vai cuidar da tua vida. Lembra? Continua firme nisso aí. Tenha consciência. Alguns perderam a consciência e se desviaram. Mas você não. Mantenha a consciência. Mantenha o seu caminho no Senhor. Ele vai honrar a tua vida. Ele vai guardar você. Ele não vai te abandonar nunca.
E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu quero ler um texto aqui só para lembrar você do que diz a Bíblia. Vamos ler junto? Apocalipse capítulo 22. Já estou encerrando aqui. Apocalipse capítulo 22, último livro da Bíblia. João teve uma visão tremenda, maravilhosa, sensacional. E ele descreve aqui, que coisa maravilhosa. E olha, meu irmão, eu falo para você que eu estou ciente, estou consciente disso que está escrito aqui, viu? Apocalipse 22, 1, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. 3, já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. 5, não haverá mais noite. Ele não precisará, ou eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. Aleluia! E eles reinarão para todo sempre. 6, o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. 7, feliz, ele diz, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 8, eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, eu sou servo como você e seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Versículo 10, então ele me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. 11, continue injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. 12, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. 15, fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água ou da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa deste livro da profecia, e você sabe que hoje tem Bíblia adaptada para gay, para lésbica e tal, é só você procurar na internet e você vai ver que tem Bíblia adaptada. E essas coisas foram tiradas. Por que você acha que Deus permitiu que fosse escrito isso? Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Bendito seja o nosso Deus.
Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, ele diz: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por último, em Atos, capítulo 17, 29, o texto diz assim: visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem que ressuscitou dentre os mortos? Quem que ressuscitou dentre os mortos? Jesus. E é por isso que nós vamos comemorar aqui hoje essa ressurreição e vida dele para nós. Verdade, irmãos, é que tem muita gente hoje na igreja ciente, mas está inconsciente. Parece que ele não sabe o que vai acontecer ou não acredita, ou tem a consciência cauterizada. Um outro dado que eu te dou: existe muita preocupação hoje no mundo por conta do crescimento dos muçulmanos. O islamismo é a religião, segundo pesquisas, que mais cresce no mundo. E as pessoas estão preocupadas. Por exemplo, ia chegar um navio com 1 milhão, ou vai chegar, através de navios, 1.700.000 refugiados muçulmanos que virão desses países para o Brasil. Já tem bases deles instaladas no Brasil. Eles estão aí. Logo, logo você vai ver aí muçulmanos casados com brasileiras e filhos de muçulmanos adorando Alá e fazendo tudo aquilo que eles fazem. E tem gente que está preocupada. Meu Deus, e agora? Eu não me preocupo com isso, irmão. Sabe o que eu me preocupo? É com os crentes de hoje. Estão tudo assim, apagados, estão nem aí. Não ora, não jejua, não lê Bíblia, não se esforça. Isso me preocupa. Porque Jesus disse que ia chegar um tempo que isso ia acontecer. E nesse tempo seria o começo do final do mundo, dos tempos. Então eu estou te falando isso hoje, repito, nós estamos em julho, temos ainda 6 meses pela frente. Nesse ano, 6 meses que passou, aqui nós batizamos acho que umas 4, 5, 6 pessoas no máximo. Tem igrejas por aí que estão batizando 200, 300. Nós batizamos 6. E eu entendo que nós, às vezes, deixamos a desejar. A gente não evangeliza. A gente não fala de Jesus. A gente diz que é cristão, mas não fala dele. Os nossos atos não condizem. Esses dias eu fiquei sabendo por um irmão novo aqui na nossa comunidade, mora aqui na região, e ele disse: pastor, eu estou tentando trazer a minha esposa, família para a igreja, porque eles saíram faz tempo de uma outra igreja, desanimados, entristeceram. Aí ele rodou tudo, chegou aqui, falou: aqui é um lugar que prega a palavra, então eu estou aqui, estou tentando trazer minha família, mas pasme o senhor, tem alguém que é da igreja, que mora pertinho de casa e fala mal da igreja. E a minha esposa, ela está assim, poxa vida, a pessoa é da igreja e fala mal, imagina essa igreja como deve ser. Quer dizer, tem gente que está aqui na nossa igreja e fala mal da igreja. Eu não sei nem por que está aqui, devia estar em outra igreja. Já que não gosta, vai para outra igreja, pô. Está cheio de igreja aqui na região. Aliás, o que mais tem aqui é salão de igreja. Vai para outra igreja. Deus abençoe. Mas fica, em vez de ajudar, de trabalhar, de se esforçar, não. Está falando mal, está criticando. Irmão, para com isso em nome de Jesus. Seja consciente, se Deus te chamou para servir Ele aqui, sirva o Senhor aqui com excelência. Faça o melhor para Deus. Seja consciente, você tem um chamado na tua vida. Para de ficar enrolando, saia da zona de conforto. Se preocupe, tenha consciência assim: eu preciso ganhar almas para Jesus. Se eu ganhasse uma por ano, essa igreja aqui já tinha mais de 2.000 pessoas. Mas a gente não ganha uma por ano. A gente não chama, a gente não fala. São poucos os que falam, claro. Mas a maioria vive nessa os muçulmanos estão crescendo. A culpa é nossa. Não era para eles crescer, era para a igreja avançar. Era para a igreja ir à frente. Mas, meu irmão, com poucos ou com muito, a igreja vai continuar firme na rocha que é Jesus.
Porque o Deus que eu sirvo é um Deus vivo e poderoso, que fez os céus e a terra, que tem todo o poder nas suas mãos. E pasmem vocês, Ele está aqui hoje, conosco neste lugar. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ele é o nosso Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Vamos aplaudi-lo, Ele merece. Ele é o nosso Deus. A Ti, Jesus. A Ti, Jesus. A Ti, Jesus. A Ti, Jesus.